Shalom, queridos, estamos esta noite aqui, não é? Preparados para poder falar a respeito de um assunto muito importante. Vocês viram que nós estávamos tentando, não é, transmitir aí pelo Facebook, mas agora nós estamos conseguindo. Com certeza gostaríamos que você compartilhasse para que as pessoas possam ter acesso e possam participar conosco. Porque na verdade essa é só uma primeira noite, entendeu? É só uma primeira noite. Então, mas acredito que vai ter outras semanas, vai ter outros momentos, e tudo aquilo que nós vamos fazer, sempre haverá barreiras e dificuldade. Mas temos certeza que Deus é o primeiro a querer realmente fazer as coisas da melhor maneira possível. Por isso, você prepara aí o seu coração, a sua mente, que coisas grandes vão acontecer. Por isso, Deus é grande e Deus é poderoso. Que Deus está com a gente. Grande é o nosso Deus e Ele pode todas as coisas. Vai deixando aí a sua mente aberta para você entender as coisas de Deus, porque Deus está interessado em te abençoar. Barreiras existem, dificuldades existem, mas nada que vai impedir, não é, o nome de Jesus ser glorificado e você, querido, ser abençoado, porque é isso que Deus nos chamou, para sermos portadores da bênção, e você realmente vai receber a sua bênção, porque você está dando ouvido à palavra de Deus esta noite. Por isso, grande é o que Deus tem para nós. Deus trabalhar, porque quem vai poder impedir? Shalom! Muito bem, pastor Vitor. Pastor Vitor chegou nessa tela aí e não vai querer sair tão cedo, né, queridos? Tivemos aí barreiras, umas dificuldades, mas agora encontramos você ou você nos encontrou? Fomos encontrados. Até a Eliana conseguiu entrar antes de mim. Eu falei, meu Deus, a Eliana entrou antes de mim. Como é isso? Você está vendo? Mas, graças a Deus, como eu disse para os nossos queridos que estão nos ouvindo, pastor Vitor, eu disse que essa noite nós tínhamos um convidado que, além de ser psicólogo, também é pastor. E é muito bom, porque nada melhor ouvir essas duas partes, não é? A respeito da psicologia dentro da situação que nós estamos vivendo, e nós sabemos que as pessoas estão sendo oprimidas, pessoas com depressões, pessoas angustiadas, pessoas com medo, pessoas com síndromes do pânico, e pessoas que estão sofrendo fisicamente o descarrego dessas coisas nas suas vidas. E essa noite nós vamos ter um tema, e esse tema é o tema que fala sobre a ansiedade, não é? E eu gostaria de deixar você um pouco livre para você falar a respeito do que é ansiedade, da maneira como você acha melhor no termo da psicologia, e você também vai falar a respeito de quando entra a palavra de Deus sobre essa situação. Que você fale das duas formas como você vê a ansiedade tratado pela Bíblia e tratado pela psicologia. E aonde é que as duas, às vezes, podem caminhar junto, tanto a palavra de Deus quanto a psicologia. E depois, aí no meio do caminho, claro, vamos às vezes interromper você alguma coisa, para falar a respeito de algumas perguntas. Bem, pastor Vitor, o seguinte, eu peguei um texto aqui que falando a respeito da parte psicológica que Jesus sofreu nos seus últimos 2 dias de vida.
até a sua crucificação, a parte que ele sofreu emocionalmente. Mas, nesse momento, eu gostaria que você pudesse falar aquilo que está aí no seu coração. Amém. Obrigado, bispo. Obrigado a todo mundo pela oportunidade de poder aprender junto, né? Na verdade, nós vamos aprender juntos, um com o outro. E o tema que foi dado, eu acho que é um tema bastante pertinente, né? Diante do momento que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo um momento que acredito que a maioria de nós nunca viveu, fora aqueles que passaram pela Segunda Guerra Mundial e lembram disso. Ninguém nunca viveu, né? Tivemos aí ditadura, mas também não foi igual, né? Talvez tenha sido pior, mas não foi igual. A gente está vivendo um momento de isolamento social e isso tem aumentado um pouco a ansiedade das pessoas por estarem dentro de casa, estarem preocupadas se vão perder seus empregos, estarem preocupadas por diversas questões, né? Então, acho que o tema é muito bom. E até levando em consideração um pouquinho que o senhor comentou, referente à palavra de Deus e o que a psicologia fala, eu vou começar dizendo o seguinte, que não referente à palavra de Deus, mas referente a nós cristãos, tá? Eu acho que a grande parte das pessoas que vão assistir essa live são pessoas que são da nossa igreja ou de outras igrejas. Eu gostaria de começar dizendo como que nós cristãos lidamos com a ansiedade. E a gente lida de uma maneira muitas vezes errada. Não muito diferente de quem não é cristão, de quem não frequenta uma igreja, mas eu ainda acho que para nós cristãos existe algo mais forte, que é a religiosidade, tá? Depois eu posso abrir perguntas aí, quem quiser perguntar, né, fazer alguma pergunta específica, mas o que eu separei, né? Eu separei aqui algumas coisas, e uma das principais coisas que gostaria de falar, que nós, cristãos, que vamos à igreja, que oramos, que temos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que fala que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, né? Nós aprendemos isso. Certo. Isso fica muito forte em nossas vidas. A gente aprende essas coisas, que Deus é bom, que Deus sempre vai estar provendo. Então a gente entende que por ser cristão a gente não pode sofrer de ansiedade. Que um cristão de verdade, que serve a Deus, não pode ter nenhum tipo desses problemas. E na verdade isso é uma mentira. E aí eu fiz uma pesquisa, né? A pesquisa que eu fiz, olha só que interessante, bispo. Tem uma pesquisa americana que diz que 40% da população mundial, em algum momento da sua vida, vai ter algum tipo de transtorno psicológico, podendo ser ele de ordem de ansiedade, de fobia. 40% da população mundial, em algum momento, vai sofrer algum tipo de transtorno. Tá? O que isso significa? Se nós olharmos para 10 pessoas que nós conhecemos hoje, pense em 10 pessoas que você conhece. Dessas 10, 4 pode sofrer algum tipo de transtorno hoje. Como comentei, pode ser ansiedade, pode ser depressão, várias outras coisas que podem acontecer. Então, 4 entre 10 pessoas que você conhece, em algum momento da sua vida vai sofrer. Inclusive nós cristãos. Tem uma outra pesquisa que diz que 33% da população mundial sofre de ansiedade. E o Brasil está no ranking do país mais ansioso da América Latina. Levando em consideração tudo isso, por que nós, cristãos, não podemos estar inseridos neste meio? Né? Óbvio que nós temos um Deus grande e poderoso, mas eu aprendi em algum lugar, e talvez o bispo vai lembrar aí de algum lugar que a gente fala sobre isso, que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E quando nós servimos a Jesus, o nosso espírito ele é curado. Nosso espírito ele é revivificado, né? Nosso espírito estava morto, e a partir do momento que a gente aceita Jesus, o espírito ele renasce, né? Aquele espírito que estava morto para o pecado, para as coisas do mundo, ele renasce e começa a viver para Deus. E aí, a nossa alma, muitas vezes, continua enferma. Então, essa é a nossa dificuldade. Então, por nós levarmos as coisas sempre para o lado espiritual, a gente esquece que nós temos um espírito vivificado e, às vezes, as pessoas cristãs servem a Deus, buscam, leiam, jejuam,
fazem tudo certinho, têm uma vida íntegra diante da presença de Deus e sofrem de ansiedade. Justamente por isso. Espiritualmente, ela está bem. A sua parte espiritual está bem, mas a sua alma não. Né? E eu costumo dizer que nós somos igual um pão. Né? Um pão ele é feito de diversos ingredientes. Né? Se você pegar um pão, o pão é feito de açúcar, farinha e ovo, e você bate tudo ali. Né? E fica tudo pronto. Nós somos assim. Nós temos o espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. E tudo tem que estar bom. Então, só para começar e quebrar alguns tabus aí no meio cristão, de que cristão sim sofre de ansiedade. Infelizmente. Infelizmente. Posso continuar Por isso, por aqui? pastor... Sim, pastor Vitor. Então, deixa eu dizer uma coisa assim para você. Realmente, esses mitos que existem pessoas que elas se tornam tão religiosas e às vezes elas esquecem que Jesus também foi homem e que daqui um pouco eu vou até perguntar para você e vou ler algumas coisas que Jesus ele sofreu na sua parte emocional, mesmo ele vindo realmente para fazer o que teve que fazer, mas ele teve que viver também as mesmas coisas que nós. Ele viveu angústia, ele viveu realmente a ansiedade, ele também, mas ele soube trabalhar com as suas emoções, não é? E eu quero dizer o seguinte, acho que tudo aquilo que nós fazemos além do nosso limite acaba nos levando a certas situações emocionais que depois nós acabamos precisando de ajuda, não é? Exatamente. Existem muitos pastores, apóstolos, bispos, padres, reverendos, tem muitos, principalmente nessa área, que às vezes acham que são super-heróis e esquece que a sua mente também cansa. Esquece que a Total. sua mente também foi feito igual de qualquer pessoa e chega uma hora que ela fica esgotada, não é? Então, Exatamente. realmente, eu concordo com isso. Nem tudo as pessoas têm o costume de dizer, isso é espiritual, mas não é bem assim, não. Pode prosseguir. E aí, então, falando sobre ansiedade, né? Eu quero explicar bem, talvez se alguém tiver alguma dúvida depois, pode fazer perguntas aí no chat. O que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que uma preocupação sobre as questões que a gente está vivendo no nosso presente e no nosso futuro, tá? E quando eu digo preocupação, eu quero frisar bem a palavra preocupação. O que significa a palavra preocupação? É uma pré-ocupação, né? Você está se preocupando de algo que ainda não aconteceu. Então, são as preocupações com as coisas que irão acontecer, né? E normalmente a ansiedade ela acompanha várias outras coisas, e durante a live eu vou estar explicando, tá? A ansiedade você se preocupa muito com o futuro, né? Em algum outro momento, numa outra live, nós vamos falar sobre o estresse. O estresse são as coisas que eu vivi no passado, né? Tudo que eu já vivi e aí eu sofro hoje. A preocupação não. A preocupação é referente ao futuro, enquanto o estresse é referente ao passado, que depois, em algum outro momento, a gente vai falar sobre isso. E o que a ansiedade ela faz com a gente, né? Ela traz pra gente um sentimento de que alguma coisa está sempre para acontecer. Parece que a todo momento vai acontecer alguma coisa. E a mente da pessoa, ela está sempre trabalhando, sempre trabalhando. A mente da pessoa não para. Então, quando ela vai dormir à noite, ela tenta dormir, às vezes ela tá com sono, mas ela não consegue dormir, porque os pensamentos dela continuam trabalhando, 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 e isso vai trazendo cada vez mais ansiedade, ansiedade, e isso é muito prejudicial, né? Então, você imagina a gente pegar um motor, sei lá, o motor de um carro, e sair com esse motor de um carro e colocar ele numa estrada e começar a correr sem parar, sem nenhum descanso. Obviamente, se for um carro mais novinho, né, do ano, zero, esse carro ele vai conseguir andar mais. Mas se for um carro mais judiado, pelas questões da vida, por tanta gente que ele já carregou, por várias batidas que ele já sofreu, a gente colocar esse carro numa estrada e não deixar ele para descansar, não abastecer, não ter aquele momento ali de descanso daquele motor,
esse motor, em algum momento, ele vai fundir. A ansiedade é basicamente isso. É como se o motor daquela pessoa estivesse o tempo todo trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí, quando ela vai dormir, aquele motor ela não consegue desligar, porque ela está ansiosa, ela está preocupada com as coisas que irão acontecer. Basicamente, um termo bem simples, eu acho que para que todo mundo entenda, de fato, o que é a ansiedade. Tá? E o que é, gostaria de falar também. Nem sempre a ansiedade ela é ruim. Em alguns momentos, a ansiedade ela pode ser boa. Porque a ansiedade nada mais é do que uma energia que nos move a alguma coisa. A gente fica fazendo sempre alguma coisa preocupada, a nossa mente. Então, por exemplo, né, talvez algumas pessoas não acreditem, mas eu fico mais ansioso com essa live aqui do que quando vou ministrar, que eu não gosto de me assistir. Então, eu tô ansioso, fiquei ansioso ontem à noite, que é algo normal, todos nós, em algum momento da vida sofre ansiedade, né? Ontem eu estava muito ansioso, e o que a ansiedade fez comigo? Eu fui estudar. Eu comecei a ler, comecei a pesquisar, fui ler um livro que eu já estava lendo, fui reler esse livro, procurei mais material na internet. Então, a ansiedade, em alguns momentos, ela pode ser boa, porque todo mundo, em algum momento, vai sofrer de ansiedade, isso é fato. Quando a ansiedade ela se torna prejudicial, né? Essa é a diferença. Quando ela me paralisa. Quando eu não consigo ter um estilo de vida saudável. E quando começa a prejudicar as pessoas que estão ao meu redor. Quando prejudica a mim e quando prejudica as pessoas que estão ao meu redor. E é isso que a gente tem que tomar cuidado quando se fala de ansiedade. Ela é boa até uma parte, né? Mas a gente precisa ter também aquele momento de se acalmar os ânimos, voltar um pouquinho, ficar mais tranquilo, porque existe a diferença da ansiedade, que é o que todo mundo sente, e a crise de ansiedade. E quando se fala de crise de ansiedade, aí sim é um pouco mais preocupante, porque isso traz alguns outros sintomas que são mais prejudiciais do que uma ansiedade qualquer. Se, por exemplo, eu sei que eu vou fazer uma viagem daqui 2 semanas e eu fico muito ansioso, porque eu vou fazer uma viagem, eu não vejo a hora. Então, percebam que é sempre uma preocupação com o futuro, com as coisas que irão acontecer. Pastor Vitor, a crise de ansiedade, igual você falou, ela é mais preocupante e ela tem alguns sintomas. Ela desencadeia o quê? Que tipo de sintomas, às vezes? Essa é a pergunta de $1 milhão. O que acontece? Normalmente, eu vou até explicar, normalmente nas provas, né, quando a gente fazia alguma prova de escola, tem sempre lá, marque as alternativas, A, B, C ou D, e a última é aquela assim, ou todas as outras acima. Quando se trata de ansiedade, são todas as outras acima. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando se trata de crise de ansiedade, pode ser tudo. O que gera crise de ansiedade? Então, até separei algumas coisas aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, existe uma predisposição familiar da crise de ansiedade, tá? Historicamente, até pela ciência, não existe um gene, né, pela parte genética, não existe um gene que provoca mais ansiedade, mas historicamente, estudos dizem que existe um histórico familiar. Então, se você tem um histórico familiar de pessoas ansiosas, a disposição de você ser uma pessoa ansiosa é muito maior. Então, primeiro ponto, histórico familiar. Segundo ponto, o ambiente onde a pessoa vive. Existem pessoas que vivem num ambiente de muito estresse, de muitas mudanças rápidas, de muitos acontecimentos, e cada um lida de maneira diferente diante das situações, né? Cada um tem uma estrutura mental, cada um tem um jeito de lidar com as questões. Então, o meio que a pessoa vive, onde ela está, isso também pode ser prejudicial quando se fala de ansiedade. Tá? Primeiro ponto, a história familiar. Segundo, o meio onde ela vive. O terceiro, estilo de vida. E até separei aqui, por exemplo, um policial. Né? Eu acho que a gente pode exemplificar bem a ansiedade em um policial quando ele está ali para atacar o humilhante, o bandido, ele está ali tenso demais, porque ele acha que qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, alguém vai atirar nele, alguém vai atirar no parceiro dele, então ele está o tempo todo ali preocupado com alguma coisa que vai acontecer. Então, um policial, por si só, pela sua própria seu próprio ofício, ele já vive num momento de estresse e ansiedade muito grande. Então, o estilo de vida também é algo que gera crise de ansiedade.
E também citei aqui traumas, né? Se a pessoa sofreu algum trauma de infância, se a pessoa sofreu algum tipo de acidente, se a pessoa sofreu alguma doença, isso vai gerando cada vez mais preocupações. Então, como eu comentei, né? Não tem uma ou duas coisas que geram ansiedade. São várias coisas, e aí teria que ser feito, acho que uma análise, um estudo, uma terapia, para que essa pessoa entenda o que gerou essa crise de ansiedade. E, de novo, a crise de ansiedade que a gente vive hoje, tá? Porque a crise de ansiedade ela tem outros sintomas mais preocupantes. Não sei se ficou bem claro. Ah, não, com certeza, está muito claro. E deixa eu falar uma coisa para você. Qual é, na verdade, os principais problemas, emocionais que pode desencadear, por exemplo, uma crise de ansiedade? Os principais sintomas da crise de Eu sei que ansiedade são vários, é eu sei que mais para são vários, mas tem sempre aqueles que são, né, mais conhecidos. e são os mais preocupantes porque eles são os mais paralisantes. Tá? Então, primeiro, taquicardia. Né? O que seria taquicardia? É quando a pessoa ela sente o coração dela batendo mais forte. O coração dela começa a bater mais forte, mais forte. E para quem não tem nenhum tipo de doença cardíaca, vai começar a sentir isso, que a pessoa, o primeiro pensamento que a pessoa vai ter, eu tô tendo um ataque no coração, né? Eu tô tendo uma parada cardíaca, eu tô doente, eu preciso procurar um cardiologista, porque o coração dela começa a bater mais forte. E se essa frequência dessa taquicardia for muito grande, por exemplo, se acontece uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, não é tão preocupante. Mas se essa frequência ela começa a diminuir de uma vez por mês para cá, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, 2 vezes na semana, o que isso significa? Significa que o seu corpo está te dando um alerta. Né? O nosso corpo ele é muito inteligente, a nossa mente é muito inteligente. E o que são esses sintomas? São alertas que o seu corpo, que a sua mente está dando para você de que alguma coisa não está legal. Então, se essa frequência dessa taquicardia ou de outros sintomas que eu vou citar aqui começam a ser mais próximos umas a outras, aí se torna mais preocupante ainda. Então, o sintoma mais frequente é a taquicardia, tá? Segundo sintoma é insônia, como comentei, né? Pelo fato da pessoa estar o tempo todo com a mente ativa, ela dificilmente É. ela vai ter dificuldade para deitar numa cama e dormir rapidamente. Ela vai ficar uma noite sem dormir, 2, 3, e isso prejudica, assim, a insônia seria até um outro tema que eu poderia tratar, porque só a insônia é um tema muito abrangente, o quanto ela é prejudicial para o ser humano, né? Porque prejudica a falta de atenção, prejudica o humor, prejudica a produtividade dessa pessoa se ela tem algum trabalho. Se ela é uma pessoa que dirige, então pior ainda, né? Se ela vive com um relacionamento com outras pessoas, se ela acorda mal-humorada, eu sou um deles, acordo mal-humorado, né? Mas tô falando aqui da ansiedade, ela vive mal-humorada porque ela não dormiu bem, ela não descansou. Então, primeiro, taquicardia é muito preocupante. Segundo, insônia também é muito preocupante. E terceiro, falta de ar, né? E de novo, assim como a taquicardia, a falta de ar, para quem não tem nenhum tipo de bronquite, asma, nenhuma doença crônica pulmonar, a primeira vez que a pessoa ela tem essa falta de ar, desculpa, ela vai achar que ela está morrendo, ela vai achar que ela teve alguma doença. E a pessoa, ela não sabe o que fazer. Começa daquela falta de ar, ela tenta respirar e parece que o ar está acabando. Isso também é muito prejudicial. E, de novo, se a frequência cada vez mais diminuir, isso pode ser cada vez mais prejudicial para essa pessoa, tá? Tem outros sintomas também que aí a crise de ansiedade já não é tão prejudicial, como dores de cabeça, dores musculares, frio na barriga. Antes de começar, eu estava aqui com frio na barriga, né? Começar, não vai começar, eu estava um pouco ansioso. E é normal, faz parte essa ansiedade que a gente sente. Agora, a crise de ansiedade, não. A crise de ansiedade, ela é um pouco mais prejudicial. Que são todos esses outros sintomas que eu comentei. Então, se a pessoa realmente, o certo é ela aprender, conhecer os sinais do corpo dela, não é?
principalmente às vezes quando a mente dela está passando por um tipo de estresse, por um tipo de pressão, e aí começar a descobrir que às vezes certas coisas que ela sente no corpo dela, às vezes ela corre para o médico de momento não consegue diagnosticar e acaba entrando nos remédios. É igual uma pessoa disse para mim que ela sentia, por exemplo, igual você falou, falta de ar e também não conseguia respirar e sentia como se tivesse uma bola na garganta, entendeu? E não conseguisse realmente engolir. E aí, quando foi diagnosticado, diz que foi uma ansiedade bem crônica mesmo, né? E aí ela teve que aprender a Exato. lidar com isso daí. Aí eu te pergunto para você, qual é o melhor remédio para poder lidar com a ansiedade? Bispo, assim como o que causa ansiedade são várias coisas, o melhor remédio também podem ser várias coisas. Tudo isso vai depender de pessoa para pessoa. Não existe uma fórmula certa. Eu posso citar aqui alguns, mas o que vai funcionar para mim pode não funcionar para o senhor, porque cada um tem uma estrutura, né? Certo. O que eu posso dizer para as pessoas que estão sofrendo esses sintomas mais graves da crise de ansiedade, o senhor está me vendo? Estou vendo. Então, tá Estou bom. Para as vendo. pessoas que estão sofrendo a crise mais grave da ansiedade, como por exemplo taquicardia, né? O que fazer se em algum momento eu me pegar passando por um período de taquicardia e eu sei que eu não tenho nenhum problema do coração, eu sei que ninguém na minha família Certo. nunca teve, é a primeira vez que está acontecendo. O que eu faço neste momento? Primeiro, para tudo que você está fazendo. Não importa se você está no seu trabalho, se você para tudo. Tenta você sentar ou até, se possível, deitar e ficar no mais calmo possível. E, se possível, fazer algo que você goste de fazer. Porque isso vai passar. Vai passar. Tá? Ao menos que você realmente tenha alguma doença cardíaca, que aí é outra coisa, eu não sou médico, teria Sim, que claro. perguntar para o seu cardiologista, mas realmente, se for uma crise de ansiedade, o mais correto é se fazer, você parar tudo que você está fazendo naquele momento e vai fazer alguma atividade que você sinta prazer em fazer. Pode ser ler um livro, pode ser lavar louça. Para algumas pessoas, lavar louça pode ser uma terapia. Pode ser, para algumas pessoas, andar, conversar com os amigos, porque isso vai passar. Outra coisa, principalmente a falta de ar. A falta de ar, talvez ela seja até um pouco mais preocupante do que a taquicardia. Porque a pessoa ela não tem consciência da quantidade de ar que ela está ingerindo e da quantidade de ar que ela está soltando, que ela está inspirando e expirando. Ela perde essa consciência. Né? O pulmão dela não funciona mais igual. Né? Ela começa a se sentir sufocada. Então, o segredo neste momento, se for realmente uma crise de ansiedade e não uma doença pulmonar, é você também parar tudo que você está fazendo e procurar se entreter em alguma outra atividade e, se possível, fazer algum tipo de exercício de respiração. Depois vocês podem jogar na internet, faz algum tipo de exercício de respiração para você trazer a sua respiração para o nível mediano, tá? Isso assim, são sintomas, são as coisas que você pode fazer de imediato, tá? De imediato. Obviamente, tem muitas outras coisas. Mas se você, alguém da sua família estiver passando por esses momentos, a primeira coisa a se fazer é isso. Tentar fugir o máximo possível, seja da taquicardia ou tentar fugir o máximo dessa falta de ar neste momento. E outra coisa, com certeza, procurar um psicólogo, se isso continuar, porque pode ser que tem pessoas que tenham uma vez e nunca mais tenha, tem pessoas que tenham duas e nunca mais tenha, mas, de novo, se isso continuar com uma frequência muito grande, aí o meu maior conselho é você procurar um médico, seja um psiquiatra ou um psicólogo, porque em algumas ocasiões, sim, você vai precisar tomar remédio. E o tratamento, ele tem que ser acompanhado por um psiquiatra, que ele vai te medicar, e por um psicólogo para fazer terapia. E as terapias, bispos, de novo, né, as terapias, não necessariamente o processo terapêutico com o psicólogo. Terapia é tudo aquilo que você gosta de fazer. Então, tem gente que gosta de andar de bicicleta. É uma terapia andar de bicicleta. Tem gente que vai para academia e ali está dando soco no aquele saco lá de boxe. É uma terapia.
Então, isso também é muito Tem importante, gente que porque gosta de ela base... pescar. pescar, Tem gente que exatamente, gosta de manter as pescar. veias. Exato, como o senhor, né? Por isso que tem aquele negócio lá, tá estressado, vai pescar, porque pescar realmente é uma terapêutica. Mas, Exatamente. senhor, sabe, você vê como... Né? Eu fico estressado, eu pesquei umas 2 vezes na vida. Eu pescando, eu começo a ficar vendo aquele povo, todo mundo parado, eu não consigo. Quero ter alguma atividade, entendeu? Você vê como a terapia vai de cada um, vai de um para o outro, né? Para mim, pescar me torna estressante. Para o senhor é terapêutico. Exatamente. Agora, uma pausa de 3 minutos, porque eu quero ler aqui, Pastor Vitor, que realmente tudo vem de encontro àquilo que você está falando, e as pessoas, às vezes, elas realmente esquecem da parte humana delas e só pensa na parte religiosa delas, só pensa na parte espiritual delas. Mas, queridos, vocês que estão ouvindo aí a palestra do pastor Vitor como psicólogo, eu quero dizer para você, e depois ele vai realmente acrescentar alguma coisa, a respeito do que fala a respeito da vida de Jesus como homem nos seus momentos finais, entendeu? O que ele passou, o que ele viveu, e vocês não esqueçam o seguinte, tá? Que ele não era Deus, ele não estava agindo como Deus. Jesus, ele teve que usar somente os meios físicos, emocionais aqui, diante das situações. Ele não pôde usar a grandiosidade do seu poder como Deus, mas ele veio como homem, ele viveu como homem, ele foi tentado como homem, e ele passou as mesmas crises exatamente desses problemas que o pastor Vitor está dizendo. Então, você não imagina que por você servir a Deus, que você está imune disso. Você não imagina que se você levar realmente o seu corpo, as suas emoções, o seu cérebro a uma fadiga mental, que você não vai realmente acabar vivendo essa parte só da ansiedade que ele está falando, você vê como ela é grande, como ela é cheia de raízes, não é? Ela começa com um problema, vai pegando outros. E ainda, ele nem falou ainda que ele diz que já é outro assunto, sobre estresse, sobre depressão, mas dentro da ansiedade, olha aqui o que um psicólogo também fala. Diz assim, ó, está falando de Jesus. Mesmo uma mente brilhante, como a de Jesus, que era mestre dos mestres, ele sofreu há 2 milênios, há 2.000 anos atrás, ele sofreu um desgaste emocional, pastor Vitor, e disse que foi sem precedentes, principalmente na sua última noite. O que ele passou emocionalmente na sua última noite, ele não passou durante a sua vida inteira. E uma análise pelo lado psicológico e não teológico, vou repetir, uma análise pelo lado psicológico e não teológico do seu comportamento, demonstra que ele antecipou o drama que teria no dia seguinte. Preparou-se para suportar o que era insuportável. E, por fim, ele mesmo, não é? Acelerou os seus pensamentos e teve o seguinte, que eles chamam de hematidrose, um suor sanguinolento, um sintoma raro, produzido por um estresse violentíssimo. Jesus, ele sofreu um estresse violentíssimo, como pessoa e como homem, naqueles momentos finais. Quase infartou antes de morrer sobre o madeiro. Ante a sentença romana que ele recebeu. Mas não se curvou à ansiedade, pois a ansiedade em todo tempo rondou Jesus
trabalhou contra Jesus e queria dominá-lo, mas Jesus soube proteger a sua emoção para não ser dominado pela ansiedade. Jesus gerenciou os seus pensamentos e fez poesia no caos. Ele não permitiu que o caos que ele estava vivendo naquele momento fosse tomado pela ansiedade. E diz o seguinte: centenas de milhões de pessoas que valorizam-no, as mais diversas religiões, provavelmente nunca estudaram os mecanismos mentais que Jesus utilizou nos momentos das suas piores tensões. E não poucas que não entendem isso, como Jesus fez para vencer a ansiedade, há uma multidão de pessoas enterrado na lama da ansiedade. E diz assim, finalizando: a utilização que Jesus fez desses mecanismos explica a sua fenomenal capacidade de lucidez. E veja bem, ele chegou a um ponto de poder perguntar, no momento de tanta pressão, no momento de tanta, não é, angústia e cercado pela ansiedade, pois ele sabia que Judas o ia trair, mas ele virou para Judas e chamou de amigo. Não é? Isso indica que ele não tinha medo de ser traído, mas ele sabia que estava perdendo um amigo. Ele queria que fosse um amigo, não um traidor. Mas para Jesus se conduzir como se conduziu, ele teve que ter de trabalhar com as suas próprias emoções. Você entendeu isso? Sim. Você viu? Esse fenômeno, bispo, que Jesus teve, o nome que o senhor disse é bem bonito, eu nem consigo dizer, né? Eu aprendi como derrame capilar. Certo. De fato, é edimatose, né, que você comentou? Isso. Enfim. E esse derrame, bispo, é um fenômeno que outras pessoas já sofreram disso também e não sobreviveram. Né? E é exatamente o que o senhor falou, né? A Bíblia fala que Jesus em tudo ele foi tentado, mas nele não achou-se pecado. E não muito diferente de nós, Jesus ele deu direito à humanidade dele, né? Porque ele era humano. E a gente esquece disso, que Jesus ele era humano, ele sofria das mesmas coisas que nós sofremos, mas em nenhum momento ele pecou. Então, eu acho que o alerta aqui para nós cristãos é nós entendermos que, de fato, se Jesus passou por isso, por que a gente não vai passar? Né? Eu acho que nós cristãos acabamos ter várias crenças, né? Coisas que a gente coloca na nossa cabeça, ou que a gente aprendeu de um jeito errado, ou de que foi passado por alguém muito importante, alguém de autoridade na sua vida que acaba passando para você, que são as coisas mais importantes que a gente grava, de que se eu estou ansioso é porque eu não estou orando direito, é porque eu não tenho fé, é porque eu não acredito em Deus. E não é isso. Muito pelo contrário. Existem muitas pessoas que têm uma vida de santidade, de oração, buscam, assim como Jesus buscava, assim como Jesus tinha. E nem por isso não passou por isso, né? Não foi isento de passar por isso. Eu acho que fica um alerta para todos nós. E ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, que é um momento totalmente atípico. A gente não sabe, né, quando se voltará à normalidade. As pessoas falando de um novo normal. A gente não sabe o que vai ser normal daqui para frente, né? A gente nunca imaginou viver. Então, as pessoas mudaram o seu estilo de vida. Quem estava acostumado a sair todos os dias para ir trabalhar, não sai mais. A dona de casa, que às vezes não estava acostumada a ter todos os dias com muita criança dentro de casa, né? Às vezes os irmãos brigando, aí tem o marido que está em casa, tem o cachorro. E viver dessa maneira totalmente diferenciada, isso também gera uma ansiedade nas pessoas, né? E eu percebo que, por causa desse momento que a gente está vivendo, as crises de ansiedade, elas têm aumentado cada vez mais, né? Porque a ansiedade é isso, é a preocupação com o futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quando... esses dias tive uma reunião
e o meu sócio, o meu diretor, ele comentou, pode ser que a gente volte só em setembro para o escritório. Então tem muita gente que ainda está com medo do que vai acontecer. Então eu acho que a gente parar para pensar de que nós somos seres humanos e não estamos isentos de passar por isso, assim como Jesus. Jesus ele sofreu derrame capilar. O que seria esse derrame capilar? É como se os vasos sanguíneos... Dá para ver minha cabeça careca? Talvez fique mais fácil, né? Os vasos sanguíneos, que nós temos aqui, nessa região, nós temos vários vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos de Jesus, eles começaram a estourar. De tanta pressão, de tanto estresse, de tanta ansiedade, antes mesmo de Jesus ir para a cruz, dele ser crucificado, ele já sofreu esse derrame capilar. E como eu disse, esse derrame capilar, a maioria das pessoas que tiveram isso não resistiram. E graças a Deus, Jesus resistiu sobre isso, porque a morte, esse derrame capilar, ele tinha que ser morto, infelizmente, ou felizmente, porque senão nós não estaremos aqui, ele tinha que ser morto sobre o madeiro. E eu acredito que Deus permitiu ele sofrer isso justamente para mostrar para a gente de que ele era humano e ele sofreu disso também. Certo. Douglas, tem alguma pergunta aí? Mandei uma. O estresse te leva ao esgotamento físico também? Aqui tem uma pergunta aqui, ó. O estresse leva a pessoa ao esgotamento físico também? Com certeza. A gente vai falar melhor sobre estresse num outro momento, depois o Bispo vai comentar, teremos uma outra live. Essa é só sobre ansiedade, Depois vamos falar só sobre estresse e medo, mas eu já posso responder essa pergunta. O estresse leva ao esgotamento físico e emocional, sem dúvidas. Ah, certo, tá vendo? O estresse realmente também ele faz parte aí. E você viu que, infelizmente, tem uma porção de pessoas que servem a Deus e elas imaginam que elas já são realmente, estão num nível só espiritual e que nada pode abalar elas. E elas esquecem o seguinte, eu acredito, pastor Vitor, que tudo aquilo que uma pessoa ela começa a fazer na vida, por exemplo, eu acredito que tem que ter um tempo, não é? Por exemplo, existem coisas que a pessoa ela vai fazer e que chega um momento que aquilo pode durar uma semana, um mês ou alguns anos. Mas eu acho que todo ser humano que levar durante parte da sua vida a fazer algo que vai além do seu limite, pode levar ela a todos esses tipos de problemas. Não, não leva, não? Com certeza, sem dúvidas, Bispo. Como comentei, quando a gente lida dessas doenças da mente, nunca é só uma alternativa, Igual a prova lá de alternativas. Resposta A, resposta B, C, D, ou todas as respostas acima. Quando se trata dessas questões da mente, é sempre a última questão, todas as respostas acima. Porque não existe uma cartilha pronta, Cada um lida com as coisas de maneira diferente, tem uma estrutura mental diferente, então a gente tem que tomar bastante cuidado. E como trabalhar a mente para a pessoa sair da ansiedade? O que você indicaria? Nesse momento que a gente está vivendo, principalmente, acho que até um dos intuitos de a gente falar de ansiedade hoje é pelo momento que a gente está vivendo, A gente está vivendo hoje uma geração totalmente diferenciada. Eu acho que a dica é sempre prestar atenção. Parar em alguns momentos do dia, se possível, eu sei que para algumas pessoas isso não é possível, mas tenta parar em alguns momentos do dia e começa a pensar o que gera esses pensamentos ansiosos. O que tem te gerado ansiedade? É preocupação? Porque muitas vezes esses pensamentos eles são alucinações. Eles não existem. A preocupação de que eu vou ficar mandado embora. Pode ser que um dia que eu seja mandado embora. Pode ser que um dia isso aconteça, mas hoje isso não existe. Então, às vezes, nós começarmos a nos analisarmos e entender o que está acontecendo com a gente. E ter as terapias o máximo possível, E, de novo, terapia não é só estar dentro de uma sala com um psicólogo. Terapia é aquilo que te tira aquele que te alivia, que faz você pensar em nada. A Kelly, esses dias, comentando, falou que eu, quando estou lavando louça ou tomando banho, eu falo sozinho. Porque, para mim, isso é terapêutico.
Não que eu ame lavar louça e estou sempre lavando louça na minha casa. Mas, quando eu estou lavando louça ali, eu não estou pensando em nada, eu estou só, sabe? Isso, para mim, é terapêutico em alguns momentos. Para outras pessoas pode ser andar, para outras pessoas pode fazer qualquer outra coisa. Porque ficar só sobre o estímulo estressante, toda hora estressado, toda hora ansioso, é igual o exemplo que eu dei do carro, que está numa estrada e ele não para, ele não descansa. Em algum momento, esse motor ele vai fundir. E aí é onde é bastante preocupante. E uma pessoa, ela bipolar, ela pode desenvolver a crise de ansiedade? Pode. Seria também um outro tema, né? A bipolaridade aí é um transtorno de personalidade. Ele é diferente da crise de ansiedade, é um transtorno, e com certeza pode, porque a bipolaridade ela está muito mais próxima à esquizofrenia, né? Isso é bastante preocupante. Aí Então, já é forte, hein? é mais forte. Que, assim, Bispo, é comum, né? Várias pessoas, como eu comentei, né? Se a gente parar para pensar, 10 das pessoas que a gente conhece, 4 vão ter algum tipo de transtorno, então eu acho que a gente tem que começar a se acostumar com essas coisas, porque a geração que a gente vive é uma geração estressante, é uma geração ansiosa, com vários transtornos mesmo, e a gente tem que se acostumar com isso. E em que medida a oração ela pode ajudar a vencer a ansiedade? Sempre. Sempre, porque também a oração ela é terapêutica. Quando a gente Ah, fala de certo. terapia, a gente pensa na sessão do psicólogo lá, né? E você falando, contando todos os seus problemas para o psicólogo, e a gente sempre espera que ele vá dar uma resposta. A oração é isso. Quando a gente está diante de Deus, desabafando, chorando, reclamando, brigando, a oração ela é sempre terapêutica, porque é um momento onde você também traz aquele momento de normalidade, né? Onde você volta ali, onde seu nível de estresse ou de ansiedade estava muito alto, em picos de altos e baixos, quando você para orar, Certo. você consegue nivelar a sua ansiedade. Isso Certo. falando de um Douglas, lado psicológico, né? Se olhar para o lado espiritual, tem muito mais coisa. Tem uma do Felipe que diz: evitar notícias ruins ajuda a combater a ansiedade. Aqui tem uma pergunta. Evitar notícias ruins ajuda a combater a ansiedade? O nosso antigo ministro aí da saúde, que eu nem esqueci, Mandetta, ele médico, né, infectologista, não lembro qual era a especialidade dele, mas ele já havia comentado isso. Evitem notícias ruins. Porque, de fato, conforme você vai recebendo, quanto mais você recebe essas informações, pior é, porque isso vai te dar cada vez mais incerteza do futuro. Por exemplo, né, eu estou preocupado porque eu ouvi dizer que pode ser que eu volte para o meu escritório só em setembro. Olha só como eu já fiquei preocupado. Só em setembro? Será que em setembro eu vou estar trabalhando? Será que eu vou ser mandado embora antes? Então, essa informação já me deixou um pouco ansioso. E se a gente começa a ser bombardeado de informações ruins, pior ainda. Muito bem. Outro. Tem um da Raquel. Ah. O que nesse momento de isolamento podemos fazer além de cuidar do espiritual, mas o que podemos fazer para evitar a esse momento que estamos impedindo de sair e fazer a nossa rotina? Você ouviu? Ouvi. Raquel, saudade, Raquel, tudo bem? É bastante difícil, Raquel, porque nesse momento a gente está impossibilitado de fazer muita coisa. A gente não pode pescar, a gente não pode ir para academia, né? Então, dentro da sua limitação, da sua casa, dentro do seu lar, tentar encontrar alguma coisa que você goste. Talvez algum jogo no celular, pode ser terapêutico. Talvez, não sei. Aí você tem que encontrar aquilo que, dentro da nossa limitação hoje, vai ser terapêutico para você. Eu não consigo te dar uma receita pronta, porque aí eu precisaria fazer uma sessão de terapia com você, entendeu? Mas não vai ser o caso. Muito bem. Mais outra pergunta, Douglas? Ele está olhando aqui.
as perguntas aqui, mas você pode ver quanta coisa realmente nasce no coração das pessoas nesses momentos de crise, não é? E, na verdade, a gente vê crise de todas as formas aí, cercando a parte emocional, a parte mental das pessoas, e isto realmente não é brincadeira, não. A gente sabe que é muito sério, que precisa ser tratado o quanto antes, porque nem todas as pessoas elas precisam entender que o nosso cérebro também cansa, não é, pastor Vitor? O cérebro também, Com ele chega um certeza. momento que ele diz basta, né? Ele diz basta. Tem mais Exatamente. alguma? Tem uma que o Aqui. pastor conhece. Ah, Como lidar com a notícia de um parente próximo indo para a UTI com o Covid-19? O desespero e a ansiedade entram no coração e na mente. Como lidar? Falar para manter a calma é uma ilusão, né? É uma ilusão. Essa resposta é muito complicada, porque, de novo, né, cada um lida com as situações de maneira diferente. Né? Em último caso, se você tentar fazer tudo isso que a gente já tem falado durante todo o tempo, né? Obviamente, você vai ficar preocupado, talvez seja que você chore, que você tenha algumas medidas fora do padrão, fora do comum. Pode ser que tudo isso aconteça, porque quando a gente está ansioso, a gente faz coisas que nem a gente imagina, né? Pode ser que aconteça, mas a última coisa que deve ser feita é você procurar algum médico, né? É difícil procurar um médico nesse momento, né? Mas é complicado porque se você tiver no nível de ansiedade muito grande, numa crise muito grande, eu aconselho você sim procurar um médico. Se você já fez tudo isso que nós já falamos aqui, né, de tentar relaxar, aliviar a ansiedade por essas questões terapêuticas, não funcionou, aí muito provável que você vai precisar de acompanhamento médico e talvez medicamentoso. E a outra pergunta, assim, a pessoa, quando ela diz assim, eu não consigo me concentrar quando a crise de ansiedade está me atacando e quando eu deveria parar, eu faço ao contrário. Eu realmente não consigo parar até a crise ir embora. Ela está fazendo certo ou errado? Ela tá fazendo errado. Tá fazendo errado, com certeza. A falta de concentração ela é um dos sintomas da ansiedade. A pessoa ela não consegue se concentrar e ela não consegue produzir também. Então, se ela estiver trabalhando, ela não vai produzir igual e não vai se concentrar igual em um dia normal, tá? De novo, o que ela tem que fazer neste momento é eliminar o estímulo ansioso. O que tem te trazido ansiedade? São as notícias ruins? São os pensamentos? Então, você tenta analisar ali em algum momento, vai no banheiro, senta lá na privada e começa a pensar o que tem me deixado ansioso. Primeira coisa, tenta eliminar isso. Elimina e tira isso da sua vida. E aí depois você começa a tentar lidar com outras coisas. Então, o problema é se a ansiedade for o marido, né, bispo? Se a ansiedade for o marido, não elimine o seu marido, porque aí é complicado. Exatamente, né? Precisa eliminar realmente o problema, não é? Mas não dizer que o marido, ou filho, ou a esposa é o problema, não é? Tem uma do Felipe. Espera, tem uma pergunta aqui. Que diz: a insônia pode ser com ansiedade ou somente se tiver com uma frequência? Escutou? Eu não ouvi a pergunta. Não ouvi. A insônia pode ser considerado uma ansiedade ou só? Se tiver uma frequência. Ou só se tiver uma frequência? Então, a insônia é um dos sintomas da ansiedade. Não necessariamente o fato de você estar com insônia significa que você está ansioso, porque a insônia ela é também sintomas de outras doenças, como depressão. A insônia é uma doença por ela só mesmo. Tem pessoas que sofrem de insônia e não tem nenhum desses problemas. Então, o ideal é você tentar entender qual é a sua dificuldade, porque o problema aí não é a insônia em si, mas é a doença. A insônia é um sintoma que pode ser
da ansiedade ou pode ser de qualquer outro problema. Ah, entendi. Quer dizer que a ansiedade também, pastor Vitor, ela pode levar a pessoa a tomar decisões erradas? Com certeza, Bispo. É uma das coisas que eu tinha anotado aqui, acabei não falando. Quando a gente está ansioso, de novo, a nossa mente ela fica acelerada, né? E aí o nosso corpo, a parte biológica, a parte... todo o nosso corpo ele fica mais acelerado do que o normal. E se a gente toma atitude acelerado, a chance de nós errarmos é muito maior. Porque a gente não tem aquele mecanismo de parar e pensar o estrago que eu vou fazer se eu falar isso, o estrago que eu vou fazer se eu tomar aquela atitude, porque a pessoa ela é impulsiva, ela vai e toma atitude, ela vai e fala, ela vai e faz. Então, aquele pensamento, né? Porque todos nós temos algumas resistências. A gente não fala tudo, né, para as pessoas. A gente pensa para falar. Olha, eu não posso falar isso para o bispo, porque se eu posso até falar isso para o bispo, mas eu tenho um jeito certo de falar para o bispo. A pessoa que está ansiosa, ela não tem esse filtro. Ela faz, ela fala, ela vai tomando as atitudes, e isso com certeza pode ser preocupante. Por isso que eu vou falar para você, ó, que está ouvindo aí o que o pastor Vitor está falando dentro da própria área da psicologia, que eu acredito que uma grande parte das pessoas, então, por causa da ansiedade, elas têm sido levadas realmente a tomar certas decisões, a falar coisas na hora errada, no momento errado, e ela diz assim, ah, eu tenho que falar agora. Não, vai ser agora, vai ser esse momento. E, às vezes, por falar naquele momento, tem criado crises, muitas vezes, na sua família, na sua casa, no seu emprego, no seu casamento, e aí aquilo que parecia ser uma coisa tão simples, aí se tornou uma situação grave, porque aí você acaba machucando, queridos, a pessoa com as suas palavras. Então, você já entendeu que você precisa tratar isso, que você precisa pôr um freio. Então, se a ansiedade ela tem sido, não é, na verdade, esse acelerador para desencadear atitudes em você que acaba realmente criando problemas, então você começa a pegar os conselhos que está sendo dado nessa noite, entendeu? Que não é só dentro da palavra de Deus, não, mas está sendo falado por algo já estudado e provado que isso é a mais pura verdade, não é? Através da área da psicologia. Por isso, vocês devem levar a sério. E nós vamos indo aí para os nossos momentos finais. Tem mais alguma pergunta? Pastor Douglas. Pastor Douglas, eu vi essa, hein? Pastor Douglas. Agora eu perdi até o foco aqui. A Meire perguntou, e quando a gente não fala? A Meire perguntou, e quando a gente não fala? Também é prejudicial, bispo. Eu aprendi algo seguinte. Meire, vou responder até para ela direto, né? Normalmente você pega o lixo da sua casa e você guarda no guarda-roupa. Né? Quando você pega o lixo ali que você utilizou, você pega o lixo e guarda no guarda-roupa? Obviamente que a sua resposta vai ser não, eu não faço isso. Eu pego o lixo e coloco do lado de fora para o lixeiro levar. Quando a gente armazena as coisas dentro da gente, é como se a gente estivesse colocando lixo dentro do guarda-roupa. E ele vai infectar toda a roupa, ele vai deixar podre o quarto, vai deixar podre, vai feder aquilo. Isso vai trazer problemas para você, para toda a sua família. Então, todo lixo que existe tem que ser colocado para fora. Porque ninguém guarda o lixo no guarda-roupa. Só que, de novo, né, existem as maneiras certas para se dizer. Eu acho que tudo tem um jeito certo para falar. Basicamente é isso. Então você viu, se você falar, pode criar problemas. E se você não falar, você também vai criar grandes problemas para você. Então você viu como que é complicado as nossas emoções, não é? Complicado. Mesmo, e é como o pastor Vitor, como psicólogo, ele falou, ó, isso
só está dentro da área da ansiedade, não entrou em outras coisas aí, como depressão, não é como ele disse, e outras coisas mais. Então, por isso, querido, se você tiver aí a última pergunta, nós vamos responder aí a última pergunta, e o pastor Vitor vai dar suas considerações, ele vai fazer também uma oração por vocês, não é? E aí vocês vão ter marcado conosco aí a próxima terça no mesmo horário. E com certeza você já tem outro tema, pastor Vitor? Já temos, bispo. Posso falar já? Pode falar já. Já posso falar? Então tá bom. A próxima Pode? live vai ser sobre medo, e estresse, que também estão totalmente alinhados ao momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Pandemia, o nome já causa o quê? Medo. Pandemia, estresse. Então, basicamente, serão esses dois temas. Hoje foi só sobre ansiedade. Na próxima serão 2 temas em uma live só. Medo e estresse. Então, nós vamos fazer assim, pastor Vitor. Na sexta-feira, então, vamos antecipar sexta-feira agora, tá? Na sexta-feira, vamos fazer, tá bom? Essa live às 20 horas para falar sobre medo e Estresse. E o que mais? E estresse. Você tá vendo aí, seus estressadinhos? Vocês aí, ó, estressadinho, você cheio de medo. Se ele vai falar de medo e estresse, é porque as coisas estão aí meio ligadas. Então, na sexta-feira, às 20 horas, você compartilha, tá bom? Tá certo? Que nós vamos estar fazendo, tá? E vai ser uma grande bênção. Então, isso é um assunto muito importante, da qual realmente você vai participar, já vai vir com as suas perguntas, e vai ser uma bênção maravilhosa, em nome de Jesus. Por Amém. isso, vamos à última pergunta. Do Felipe também, ele diz, em que momento a pessoa para tratar a ansiedade? Pastor Vitor, está sendo perguntado em que momento a pessoa deve procurar um psicólogo para tratar a ansiedade. Eu responderia que a pessoa nem precisa sofrer de ansiedade para procurar um psicólogo. Eu acho que terapia é algo libertador. A gente precisa perder um pouco desse preconceito, né? O preconceito é um conceito sem conhecer, esse preconceito de fazer terapia. Eu estou fazendo terapia, sou psicólogo, sou pastor e faço terapia. Comecei há pouco tempo, um pouco mais de um mês, e para mim tem sido muito libertador. Então, não precisa esperar estar ansioso, estressado, com medo para fazer terapia. Já faça agora. Então, é igual você falou, você é pastor e reconhece isso, entendeu? A gente é bispo, pode ser apóstolo, mas bispo e apóstolo não pode ser só um psicólogo, vai ter que ter uma junta de psicólogos para poder tratar da gente, entendeu? Porque você já sabe como é que é o negócio. Então, quer dizer, as pessoas realmente elas gostaram de a gente fazer na sexta-feira, tá bom? Esse tema aí, o medo e o estresse, da qual realmente você vai trazer para falar sobre isso, e também elas vão fazer as perguntas, e com certeza no final nós vamos orar, que é o importante, e Deus com certeza vai responder de uma maneira poderosa. Então, Amém. Queridos, nós vamos orar agora. Pastor Vitor faz aí uma breve oração e eu também termino com a oração, para que tudo isso que foi debatido aqui, e você que participou, se tiver qualquer coisa disso sobre você, Deus vai agir, vai mostrar o caminho, ou ele vai intervir diretamente, porque ele é o seu Criador e pode fazer o milagre. Amém. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse período de aprendizado, por esse período, Senhor, onde nós tivemos um pouco mais de conhecimento, Senhor, sobre as questões da alma. Que cada um de nós possamos fazer uma autoanálise a partir de hoje, eliminar, Senhor, todos os estímulos ansiosos
eliminar, Senhor, tudo aquilo que tem nos gerado, Pai, a ansiedade. Eu oro, Pai, porque a tua palavra diz que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará a mente e corações de cada um de nós. E é por isso que eu te peço, Senhor, que a tua paz, o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é quem traz a calmaria em meio, Senhor, à guerra. O Senhor é quem traz a calmaria em meio ao deserto, em meio a momentos de notícias ruins, em meio à pandemia, Senhor. O Senhor continua sendo o príncipe da paz. E que essa paz possa reinar em nossos corações, Jesus. Que nós possamos aprender cada vez mais a te servir em paz, uns com os outros e conosco mesmo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós abençoamos a presença do pastor Vitor como psicólogo, respondendo às perguntas de tantas pessoas, e que na sexta-feira, às 20 horas, estará aqui, tratando, Senhor, do estresse e do medo, através, Senhor, meu Deus, do Facebook. Nós declaramos sobre o nome do Senhor Jesus, que verdadeiramente essas pessoas, se alguma delas estava preso na ansiedade esta noite, que o Senhor vai direcioná-las pelo caminho da cura, pelo caminho da libertação, e esta pessoa vai se libertar desse taquicardia que tem tido, a falta de ar, Amém. esse aperto, essas coisas angustiosas que tem descarregado das suas emoções sobre o seu corpo, e na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, este mal que tem atacado, Senhor, neste século, centenas de milhões de pessoas, desencadeando outros problemas emocionais, Senhor, que têm se tornado sérios sobre as suas vidas, mas eu declaro a tua palavra que esta pessoa não vai ter mais uma noite agitada, não vai mais acordar, Senhor, se sentindo doente pela madrugada. Em paz ela vai se deitar, em paz ela vai se levantar. Esta pessoa, Senhor, vai aprender, Senhor, a trabalhar nessa parte, porquanto ela vai sair fora, tirar os seus olhos das coisas negativas, de assuntos que mexem com suas emoções, para que ela não seja presa na ansiedade que vem trazer, Senhor, e desencadear tantas coisas sobre, Senhor, como o medo, como a depressão, como tantas outras coisas. Por isso, Pai, nós te pedimos que essas vidas tenham uma noite de bênção e coberta debaixo do teu sangue nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pastor Amém. Vitor, Deus abençoe. Tenho certeza que muitas pessoas hoje identificaram certos sintomas delas e agora muitas tiveram a resposta, não é? Então, você que teve essa resposta e você diz, nossa, eu estou realmente, o meu problema é ansiedade. De repente, nesse momento, você não está podendo ir para um médico, não está podendo consultar. Mas então, o que você vai fazer, como o pastor Vitor disse? A oração é poderosa. Então, você vai orar sobre a sua ansiedade. E você vai dizer para Deus que você precisa da ajuda dele para vencer a ansiedade, para vencer as suas emoções negativas e para que qualquer problema de saúde que a sua ansiedade esteja trazendo, vá embora. Porque às vezes você estava sentindo algo e você descobriu hoje que é por causa da ansiedade. Então, declara sobre a ansiedade e esse mal, às vezes, que está sobre o seu corpo, vai deixar sua mente, vai deixar sua saúde e você vai exaltar o nome de Jesus. Aqui, Deus não só mostra o seu problema, como também ele vem com remédio e destrói também o mal. Por isso, Amém. na sexta-feira, às 20 horas, compartilhe, fale com as pessoas que estão vivendo, tá? Sobre o medo, que está vivendo aí sobre esse grande estresse, esta situação, porque você vai estar ajudando, às vezes, escuta bem,
até libertar uma pessoa que amanhã mais tarde está indo para o caminho do suicídio. Então, nós aguardamos que você compartilhe, porque você pode estar bem, mas pessoas que você conhece não estão e elas precisam ser curadas. Então, Deus vai realmente, Deus já marcou o encontro, tá bom? Eu, vocês e as pessoas que você vai convidar, e o pastor Vitor, na sexta-feira, às 20 horas. Pastor Vitor, Deus abençoe você. Você tenha uma noite de bênção. Amém? Amém. Deus abençoe, Vitor. Nos vemos. Amém. Tchau, tchau.